Sincronizando. Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, adivinha de quê? React. No vídeo anterior, todo mundo pôs sugestões de stand-ups pra gente ver e tal. Só que já tava meio manjado só ter gente falando de Portugal. A gente tinha que pôr um humor português aqui no meio das coisas também. E um português falando do Brasil, porque tem que ter direitos iguais, né? Exatamente. Pode ser só brasileiros falando Portugal. A gente procurou stand-ups de portugueses falando da experiência no Brasil, mas não encontramos nada. A coisa mais próxima que a gente encontrou foi o episódio, o encontro do Gregório do Vivier, que eu achava que era do Vier, e afinal é do Vivier. Com o Ricardo Araújo Pereira, pra quem não conhece, do grupo Gato Fedorento. Que a Marisa já tinha me apresentado muitos anos atrás. É tipo o Hermes e Renato de Portugal, só que menos escrachado. É muito engraçado, velho. Eu não sabia que esse era o Ricardo Araújo, mas eu já conhecia ele pelo Gato Fedorento. Depois a gente tem que fazer A gente devia fazer um react brasileiro reagindo a Gato Fedorento. O que vocês acham? Bora. É bom que vocês aprendem também, vocês conhecem também um pouquinho do humor português, que esse é muito bom, sério. É que ele tem um humor muito próprio, porque lá está, ele é inteligente e ele é muito irônico e sarcástico. Então ele tá falando a coisa mais engraçada do mundo, mas tá com uma cara super séria. É. Isso é muito engraçado. Pronto, então vamos ver hoje um vídeo dele junto com o Gregório. Todo mundo conhece o Greg, né? Todo mundo conhece o Greg. Do Vivier, não é do Vier. E eu acho que é um ironizando coisas do país do outro e tal, mas é amistoso. Conversa, sim. Falando em amistoso, vamos ser amistosos aqui, tá bom? Portugueses, se comportem, brasileiros se comportem, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal que a gente tá quase chegando em 100 mil inscritos. Mas tipo, quase Será mesmo. que a gente já chegou nesse vídeo? Será que a gente já chegou em 100 mil inscritos Será nesse que vídeo? enquanto vocês estão assistindo a gente já chegou em 100 mil? Eu não sei. Mas se não tiver ajuda, chegado, por favor. dê um apoio, dê uma forcinha. Obrigada, e agora vamos pro vídeo que já tá longo demais. Eu vou ter que cortar umas partes, porque mais uma vez o vídeo é enorme, tá? Não se incomodem, eu vou tentar focar nas partes que fazem a gente rir. Boa noite. Boa noite a todos. Olá, Gregório. Olá. Tens uma pessoa que diz olá. olá. Ricardo. Se calhar é importante baixar a fasquia, não é? Porque... Falaram muito em espetáculo, né? Sim, não contem com isso. Portanto, são duas pessoas a falar uma com a outra e que vão ficar sem assunto muito em breve. E depois a gente vai passar um microfone pela plateia para vocês fazerem perguntas. Porque nós somos pessoas que excitam a curiosidade de uma plateia, certamente. Toda a gente entende o que eu digo neste idioma meio estranho? Sim? Excitam é excitam. Excitam. Aliás, falaram em duelo. Não é duelo quando tem um Pink e o cérebro. No caso, eu sou o Pink, obviamente. Quando tem um gênio e um imbecil, é mais uma homenagem que estamos aqui fazendo ao Ricardo. O Pink é aqueles dos ratos, né? Fora que o cérebro é inteligente. Enfim, é o maior humorista, na minha opinião, em língua portuguesa. Disparado, quando eu digo maior, não é só porque ele tem 1,95 m, mas o maior em estatura moral também. A gente teve umas ideias sobre como ocupar o tempo até, fatalmente, as pessoas da plateia tomarem conta disto e que era falar um pouco sobre a maneira como a língua que a gente fala é de facto muito parecida, mas não é a mesma. Nós tínhamos... Eu tenho, por exemplo... Está mais perto, desculpem. Eu tenho opiniões muito fortes relativamente à maneira como vocês usam a língua portuguesa, e eu sei que o Gregório também tem relativamente à maneira como os portugueses a usam. No meu caso, ofendo-me particularmente que vocês falem com as vogais todas abertas. Acho isso uma coisa cansativa para os maxilares. É exatamente assim que os portugueses imitam os brasileiros aqui em Portugal, falando tudo desse jeito. Quando nós de facto abrimos as vogais, vocês fecham só para chatear. Por exemplo, quando nós abrimos, quando nós dizemos bebê, vocês dizem bebê. A gente diz cocó, vocês cucu. E portanto a gente nunca consegue entender-se, porque quando vocês abrem a gente fecha, quando a gente fecha vocês abrem. Eu queria dizer que me incomoda o contrário. Um fenômeno que eu chamo de austeridade vocálica,
Porque a economia das vogais nos portugueses é algo que realmente me consterna. Por que, por exemplo, na palavra confortável, vocês falam confortável? Existe palavra menos confortável do que confortável? É um encontro consonantal que só existe no português lusitano. Nem no húngaro você tem CNFRT. Outra que eu amo também, colesterol. Colesterol, parece russo, né? É colesterol. O povo só entendeu agora. Colesterol. Ela é uma palavra que rima. Colesterol. Eu constato que quando tu dizes colesterol à portuguesa, o público brasileiro só percebeu de que é que tu estavas a falar quando tu disseste colesterol. É incrível, é de facto impenetrável. Eu às vezes ouço, estou no estrangeiro, por exemplo, e há um casal, estou no elevador, e há um casal de portugueses que começa a falar, e eu primeiro penso, serão russos? Não, são portugueses. Porque é de facto a nossa maneira de falar parece russo. E é o contrário extremo, você fala do Brasil, mas pior ainda é, assim, nesse aspecto das vogais, é a Bahia, que é um lugar em que todas as vogais são tônicas. Tem um amigo meu que diz isso. O português baiano, Bruno Galante, o português baiano tem todas as vogais tônicas. Eles falariam colesterol. Nossa. Meu coração. Não tem? É o contrário, coração. Coração. É o colesterol. Cada sílaba é degustada em toda a sua tonicidade. Ele fala isso com um sorriso. E tem o carioca, tem o contrário, que é uma abundância também exagerada de vogais. Onde, por exemplo, você fala tudo bem, tá cheio de consoantes aí, o carioca fala ian, a ian. Tudo São bem. 5 vogais. Ian, a ian. E a ian. Alô? O que é esse an que tem no final de toda vogal do carioca? Alô? Todo carioca termina todas as palavras com um tio, um atil, tipo, alô, tudo bem, an? Eu tinha uma namorada carioca que ela falava assim. Eu lembro uma vez que a gente foi a São Paulo. Parou o ônibus, chegou pro cara. Dá licença, esse ônibus passa na Casper Libero. Casper Libero. Casper. Libero. Caram. Às vezes é no meio da palavra, tipo brother, um carioca fala brother. Brother. Né? E é o contrário do português. A gente põe vogais onde não tem. Eu sou obrigado a reconhecer que no português de Portugal há um problema de autofagia de letras. E nós temos, por exemplo, um problema de explicar a uma pessoa que gostamos dela. Não há uma boa fórmula em português de Portugal para fazer isso. O que nós fazemos, nós dizemos amo-te. 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 Parece que estamos a rosnar. Vocês resolveram isso bastante bem, invertendo. Vocês dizem te amo. Que também ainda por cima tem um ti. Uma coisa que é festiva logo, não é? Uma festa. E nós não temos isso. É triste dizer a uma pessoa que gostamos dela em português de Portugal. Assim. Amo-te. Sim. Amo-te, é bom mesmo. Mas no Brasil tem um outro problema, que é o te amo parece muito, às vezes, com o tchau. Eu volto meio rápido, assim, tchau, 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 tchau. O tchau parece muito eu te amo, ao contrário. Dependendo da sua carência. Eu algumas vezes já ouvi um tchau que eu falei eu também. Ele tem até um sketch disso no Porta dos Fundos. Tchau. Acho que é o cara da oficina que fala tchau, ele. Opa. Sim. Que é especialmente problemático. Eu gosto muito de várias coisas da nossa língua. Eu estava percebendo uma vez, só viajando, que eu queria falar... É uma história ridícula, mas eu ia pedir uma crepe uma vez. Estava viajando na França, falei, eu queria falar, eles põem muito pouca Nutella. Eu queria falar, capricha na Nutella. E capricha, eu descobri que é um verbo que não existe em nenhuma outra língua que eu saiba no mundo. Quer dizer, eu não falo húngaro, nem javanês, nem... Mas olha que palavra boa, capricho, porque aí um amigo meu falou assim, você tem que falar, não, é o Nutella extra. Não quero pagar por mais Nutella. O capricho é um extra gratuito. Né? O capricho... Fora que o extra, volta a ter a quantidade exata, o extra são 50... Não, o capricho é afetivo. Basicamente, o que você está querendo dizer é assim, ponha Nutella com amor. Como se você gostasse de mim. E aí esse amigo argumentando falou assim, não, sabe por que não tem? Porque isso daí é uma coisa de país subdesenvolvido, que afinal de contas, os países, vocês, não põem... Aqui, as pessoas já capricham naturalmente.
E eu contradisse ele mostrando a quantidade de Nutella que tinha dentro da minha crepe. Isso é mentira. No Brasil, o capricho, ele é além, é uma piscadela. Outra coisa, crepe em português de Portugal é um crepe. É o masculino. Lá em Maceió a gente também fala o crepe. Não sei se o Gregório fala errado ou se na região dele é assim. Não sei. Estava nos bastidores a falar sobre a maneira como o acordo ortográfico não resolve rigorosamente nada. E cria novos problemas. Exato. Em Portugal nós escrevemos a palavra, por exemplo, arquitetas. Nós escrevemos com um C atrás do T. Que é para abrir o E. Senão fica arquitetas para nós. Fica arquitetas. De peitos. E como é óbvio, são coisas muito diferentes. A arquibancada é a maior bancada. O arqui-inimigo é o maior inimigo. E as arquitetas são as maiores tetas. E, portanto, se eu for a uma livraria comprar um livro escrito de acordo com o novo acordo, que se chama As Arquitetas de Samantha Fox, e de repente descubro que é sobre as senhoras que lhe desenharam a casa, eu vou ficar muito desapontado, não é? Engraçado, todo português quando vai para... Todo brasileiro quando vai para Portugal se sente meio em casa, né? Tem sempre essa frase, parece a casa da avó, parece a casa da... O que você sente quando vem para o Brasil? Sente essa familiaridade ou não? Sinto. É óbvio que se eu vou à Suécia, eu não sinto o mesmo que sinto quando estou no Brasil. É óbvio. É óbvio. Começar a sentir frio, né? Não, exatamente. Já nem falo disso. Mas é evidente que eu não me sinto estrangeiro no Brasil como me sinto estrangeiro na Suécia. Para já porque há coisas... Por exemplo, eu entro num táxi e eu digo... É curioso isto, todos os carros têm vidros filmados. Em Portugal é proibido os vidros filmados. E o taxista diz, aqui também. E eu simpatizo. Eu simpatizo com essa ideia de que uma coisa é proibida, mas toda a gente faz. Porque isso chama-se Portugal. É isso. Isso foi a gente que deixou. Não tem nada que agradecer. Essa ideia de que há uma coisa que é proibida, mas toda a gente faz, isso é Portugal, pá. É tipo a gente estacionar onde não pode estacionar, mas todo mundo estaciona. Foda-se. E foda-se. Cara, eu odeio um pensamento brasileiro que é a extensão do complexo de vira-lata para os nossos antepassados. Tem muito isso no Brasil. Não, nós não somos uma merda por causa da gente, não. A nossa colonização que é portuguesa, o problema vem lá da colonização. Se fosse inglesa... era diferente, francesa era diferente. Olha para o Haiti, meu filho. Olha para o Quênia. Né? Assim, são países que realmente não existe isso. O Brasil é independente há 200 anos, já era a hora de você, né, da gente, sei lá, parar de culpar os nossos pais. Parece aquele cara de 50 anos, não, porque meus pais, quando eu era pequeno... Sabe? Tipo, cara, você é adulto há 200 anos, porra. Eu sou a favor de continuar a culpar os pais, porque a gente deixou, de facto, uma marca. Só que o que vocês fazem é ampliar tudo 20 vezes. A gente joga mais ou menos bem à bola. Vocês jogam muito bem à bola. Nós somos um bocadinho corruptos. Vocês são muito corruptos. É tudo em muito. A gente tem um problema de corrupção em Portugal, mas depois eu leio o jornal brasileiro e digo, a gente não tem assim um problema tão grande. Eu vi aquela edição da Folha que tinha a lista de pessoas que receberam propina e eram várias páginas de... Eu preferia que fosse... Está aqui a lista das pessoas que não receberam nada. São estes 7 nomes. Qual o limite do humor? Mentira, não vou falar isso não. Pode se rir de tudo, Ricardo? Vamos falar de outra coisa. Ele tá morrendo. De humor português. Eu adoro o humor de vocês. Eu tenho uma tese sobre as piadas portuguesas e como é que elas nasceram. Tem um pouco a ver, na minha opinião, com um complexo de Édipo, sim, com uma vontade de matar o pai, assim, de não entender direito. Mas tem também a ver com o fato de que o português tem um humor deadpan, assim, um humor mais sério no inglês, que faz com que muitas coisas sejam piadas e o brasileiro não as perceba. Ou seja, nós é que somos os burros da relação, muitas vezes. Por exemplo, uma coisa que aconteceram comigo pessoalmente. Perguntar, é verdade, essa história, não é uma piada. Senhor, como é que vem o bacalhau? Sou eu mesmo que o trago. Isso! O que o cara estava fazendo? Ele estava rindo da minha cara. Seu idiota.
Ele não estava achando que eu perguntei de verdade como é que ele ia chegar à mesa. Mas o brasileiro, este sim, ingênuo, volta pro Brasil falando, olha que idiota. Ele São achou tão que... literais. Entendeu? Ou seja, a piada é na gente. Percebam quase todas as histórias de português, como na verdade é um português te zoando. Exato. Certo? Quase sempre. Eu A perguntei gente também uma não vez, é vocês literal, têm sobremesa? a gente Ele tá aqui zoando comigo, não. vocês. Cara, Eu falei isso no vídeo do Afonso Padilha, que os portugueses são tão zoeiros quanto brasileiros, mas a gente não Só sabe. que a gente faz de um jeito refinado. Que vocês acham que a gente tá sendo literal e não é. cara, a piada é sempre com a gente. Cara. Mas eu não conheço esses portugueses porque... No outro dia, um brasileiro disse-me: epá, eu fui a Portugal e aconteceu muitas vezes coisas que eu diria que são anedotas de português. Porque eu, por exemplo, eu perguntei a uma pessoa na rua: desculpa, o senhor sabe que horas são? E ele disse: sei sim. E eu não consigo, eu não me encontro com portugueses desses com muita frequência. Eu também não sei. Eu suponho que haja, mas... Eu acho que é quando vocês veem um brasileiro que vocês querem zoar. Olha, eu vou foder com esse brasileiro aí. Eu acho que tem a ver com isso, cara. Teve uma vez, eu juro, eu estava perdido, também essa história é real, eu estava perdido, fazer peça, ia para Foz, estava no Porto. E a Foz é perto do Porto, não é? Mas é do outro lado, não é? Enfim, eu sei que eu estava muito longe da Foz, porque nós estávamos perdidos há 1 hora entre brasileiros. A gente estava realmente do outro lado. De repente... né, a gente abre, a gente fala, estamos perdidos, não tem que perguntar. Aí tem um senhorzinho sentado assim, já viu, né? A gente abriu o vidro lá, ia abrir o vidro assim, mas não, era assim, vidro, a gente abriu, falou, ô, senhor, desculpa, como é que a gente faz, como é que eu faço para ir para Foz? E o velhinho ficou pensando e falou, para Foz? Eu falei, eu para ir para Foz, eu não ia daqui. Mas é só o que eu tenho, é aqui. Eu estou aqui. E eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. O que você está fazendo aqui? Né? Mas a maneira dele falar pra gente é muito engraçada. Mas há uma conspiração, certamente. Também eu vou contar uma outra. Vai parecer que eu estou fazendo um monte de... Mas eu juro que é verdade. Eu tenho testemunhas de todas essas histórias. Eu estava uma vez num restaurante e veio o garçom e falou assim, aqui nós temos dois cardápios. Nós temos um cardápio que é o cardápio normal, esse daqui, e nós temos um cardápio que ele é especial porque ele é um menu degustação. Vem primeiro um fruto do mar, depois na segunda parte nós vamos ter uma carne, e na terceira uma sobremesa, tal, etc e tal, sobremesa maravilhosa, que vem com ovos feitos, sei lá onde, etc e tal. Falou, aí ele falou, no final falou, hoje nós só temos menu normal. E ficou meio rindo assim. Eu juro que é verdade. Eu acho que é implicância com o brasileiro, cara. Vocês estão sempre zoando, gente. Eu acho que é isso. Não, eu não teria tanta certeza disso. Acontecem-me coisas também em cafés brasileiros ou em restaurantes brasileiros, mas tem a ver com o facto da maneira como eu falo. Dizem muitas vezes, eu já estou vendo pelo seu sotaque que você é argentino. Muitas vezes. Mas é sempre supõem que é uma língua estrangeira qualquer. Eu acho que o ponto mais alto desse desentendimento foi num restaurante em que eu perguntei. A pergunta é simples, acho eu. São só 3 palavras. Eu perguntei, tem café expresso? Tem café expresso? E eu espero várias respostas a esta pergunta, não é? Por exemplo, sim ou não. Mas nada me podia preparar para a resposta que eu obtive, que foi yes. Os olhos do empregado iluminaram-se, porque eu perguntei, tem café expresso? E viu-se que ele pensou, espera aí, eu falo inglês? Eu não sabia. Mas é outra coisa, lá está, é outra coisa. Isso dos portugueses é bizarro para mim. Eu te juro que acontece isso, assim como... Mas é verdade, tem essa quantidade de coisas. Uma vez eu também vou contar, é a última, tá, gente? Eu estava no hotel também,
E eu, João, sabe, sou realmente apaixonado por Lisboa. Toda vez que eu vou, eu quero ficar mais, acho que tentando prolongar. E da última vez foi isso que aconteceu. Eu resolvi prolongar uma semana e o cara do hotel falou, olha, infelizmente nós não temos reserva, vai ter que trocar de hotel, não tem mais lugar. Eu, pô, não tem mais nada, juro, um quartinho, muda de quarto em qualquer lugar. Não tem mais. Eu falei, tudo bem. Aí no dia seguinte, acordei, estava fazendo a mala, fiz a mala inteira. Aí o cara me liga, o cara do hotel, e fala assim, olha, só para saber, se você vai realmente sair hoje ou se vai ficar mais uma semana. Aí eu falei assim, eu posso ficar mais uma semana? Ele, não. Que pergunta! Eu tenho certeza que ele estava rindo. Brasileiro puto comigo. Não. Eu te juro, cara, que é verdade. Enfim, essa é a nossa experiência em Portugal. Mas eu amo, cara, ainda assim, eu sou apaixonado por... Quem é que não seria apaixonado por um país em que lhes dizem que temos uma refeição excelente, mas não hoje? E o quarto é muito bom para ficar, mas não pode. Foi da hora. Foi. Deu pra dar umas Queria risadas. ver se eles iam se Sério, abraçar. o Ricardo Araújo é muito engraçado. Ele é muito inteligente. Vocês têm que ver. E foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do cara? Foi Vocês já engraçado, foi muito conheciam? engraçado. Foi bem aquele humor de... É um humor é um humor requintado. não é pra aquele você humor assistir. que você tá rindo. É um humor pra você assistir com a taça de vinho na mão, Uau. ouvindo jazz e de hobby. Uau. Sem nada por baixo do hobby, pelado, só de hobby mesmo. Como pode ter uma cueca? Só pra não ficar frio. De seda. Obrigado pela sugestão, foi muito boa. Põe umas sugestões aí de stand-up. Se tiverem de humor português, por favor, Por ponham favor, também. põe pra gente assistir. E se Menos quis- o Gato Fedorento, porque ele já vai fazer Não, um mas vídeo. o do Gato Fedorento vocês podem sim, sugerir vocês podem- episódios. exato, pra e a gente gente vê no reagir. próximo, tá bom? Bem, É aproveita que tá aí, E vê esse vídeo daqui. se não viu os anteriores. E esse vídeo daqui. E se se inscreve. inscreve aqui? Não, aqui. Hoje é aqui. Hoje é Pá. aqui. E as redes sociais estão aqui. Vem mais pra cá. Isso. As redes sociais estão aqui. Frau. Frau. E se inscreve e dá like e comenta. E é isso. E Beijos. tudo mais, vai. E compartilha o vídeo também. Peace. Beijo.